Muito bem, nós chegamos à nossa 18ª meditação sobre o livro de Daniel. 18 vezes estivemos aqui juntos. Se você perdeu os estudos, os vídeos anteriores, dá uma busca na página da igreja, você vai logo encontrar, tá bom? 18º encontro, mas ainda estamos no começo do capítulo 12, que é o último capítulo, que a gente considera o epílogo do livro do profeta Daniel. E eu gostaria que a gente orasse antes de mais nada e que nós tivéssemos agora a mente e o coração abertos para mais essa aventura. Você que chegando agora aqui, conhecendo agora a nossa página no Facebook ou no YouTube, não se esqueça de curtir e clicar no sininho para ativar as notificações. Você vai estar a par daquilo que nós estamos fazendo. E estamos falando sobre a obra de Deus e estamos enxergando o mundo que nos cerca pelos olhos do Senhor. É algo maravilhoso, é uma grande aventura. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso, que esta breve explanação, esse breve comentário, seja marcado, Deus, pelo poder extraordinário, sobrenatural do Teu Espírito. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para apresentar um assunto dizendo que é um assunto bíblico, mas queremos, antes de mais nada, dizer que a voz de Deus está aqui e que o Senhor separou esse momento para que pudéssemos ter um encontro contigo. Muito obrigado por essa pessoa que está agora sintonizada, que está ligada, que está conectada a nós. Que a bênção do Senhor seja sobre ela agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o assunto hoje é extraído do capítulo 12, o versículo número 2. Nós temos procurado ouvir a palavra, ouvir a Bíblia primeiro, e então daí extrair aquele assunto, aquele tema. E não estamos seguindo, como eu costumo dizer, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Não, estamos procurando seguir a ordem que o Espírito Santo tem nos dado. E hoje, capítulo 12, profeta Daniel, versículo 2, que diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Em algumas versões diz ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. O assunto é ressurreição. Pois bem, a imortalidade sempre foi fascínio da humanidade. Sempre se pensou em se atingir, se encontrar a imortalidade, Descobrir a fonte da eterna juventude povoa até hoje o imaginário coletivo e as pessoas pensam sempre em como se tornar mais jovens, apesar dos anos virem, e no fundo, o desejo de jamais morrer. Não é à toa que a morte, ela não nos cai bem. A morte não é uma coisa que estamos vendo agora nesse tempo de pandemia, notícias de mortes diárias, 100 mortes, 400 mortes, 900 mortes. Isso diariamente a gente fica assustado porque isso não é normal para nós. Nós não visualizamos, nós não entendemos, nós não conseguimos conviver com isso. E sabe por quê? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Estava vendo uma versão mais crua, mais original da Bíblia. Ela diz assim que Deus colocou eternidade no coração do homem. Ou seja, a morte não é alguma coisa que nós aceitamos numa boa. Nunca será assim. Por mais religioso, por mais cheio de fé, por mais convicto que uma pessoa seja, o apego à vida, o interesse em permanecer vivo é algo muito forte, A ressurreição dos mortos, gente, é a grande mensagem cristã, é o grande diferencial da religião cristã, podemos dizer assim.
é um dos principais pilares da fé cristã. A morte entrou no início do mundo pelo pecado. Confere? E será o último inimigo a ser vencido. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído, essa aí, é a morte. E será realmente uma grande vitória, um grande momento, um momento muito esperado, primeiro por Deus e por todos aqueles que amam o seu dia, o dia do Senhor. E esse tema, ressurreição, aparece pela primeiríssima vez aqui em Daniel, de forma explícita. Tá? Esse termo de ressurreição está na Bíblia, está lá. Né? A gente vira e mexe, a gente pega um versículo aqui, uma coisinha aqui, mas de forma clara, objetiva, direta, ela aparece aqui em Daniel. Né? Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Jesus, no capítulo 5, versículo 28 do Evangelho de João, ele replica essas palavras, ele diz outra vez: não vos maravilheis disso. João 5, 28. Porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos, ou que se acham nos túmulos, ouvirão a voz do Filho do Homem. Os que tiverem feito bem, ressuscitarão para a vida eterna, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Você sabia que todos irão ressuscitar? A doutrina da ressurreição afirma categoricamente: a ressurreição não é apenas para o crente, para o cristão. A ressurreição é para todos, ateus, agnósticos, hindus, judeus, brancos, negros, homens e mulheres, ricos e pobres. Independentemente de raça, de posição social, todos hão de ressuscitar. E o termo hebraico para a palavra ressurreição significa despertar de um sono abruptamente. Toda vez que você lê ressurreição, no idioma hebraico, significa exatamente isso: acordar de uma forma inesperada, abrupta. Tá? Na Bíblia textual, que é uma Bíblia que eu adquiri há pouco tempo, ela é uma Bíblia, vamos dizer assim, no seu estado cru, né? Ela é traduzida palavra por palavra e ela não tem acréscimos que foram adicionados com o tempo, depois que surgiram manuscritos novos. Um dia eu posso falar sobre esse assunto. Não que ela seja melhor, não que a nossa seja uma Bíblia ampliada ou modificada, de jeito nenhum. Mas a Bíblia textual diz isso, lá em Daniel, capítulo 11, verso 2. E uma multidão dos que dormem no pó da terra será despertada, uns para a vida eterna, outros para vergonha e confusão eterna. Pastor, mas aí então não está a palavra ressurreição? Não. Mas o que para você é dormir no pó da terra? Sendo despertado para a vida ou para a condenação? Não tem como. O contexto leva a nós termos em nossas Bíblias a palavra ressurreição. Não há nenhum problema em traduzir despertar do pó da terra, dormir no pó da terra, para ressuscitar. Então a doutrina da ressurreição dos mortos, ela está completa, podemos dizer assim, em Daniel. Tá? Uns vão ressuscitar para a vida, outros para vergonha e confusão eterna. Então nós vemos aí dois grupos. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. São duas ressurreições. Então, vamos lá. A primeira ressurreição, ela vai se dar no arrebatamento antes da grande tribulação, como nós vimos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, procura lá. Eu defendi a posição pré-tribulacionista. Eu apresentei as três posições
e disse por que eu me defini como sendo um pré-tribulacionista. Por quê? Aqui nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17, diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, aleluia, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a primeira ressurreição, gente. A ressurreição para a vida, a ressurreição dos santos, a ressurreição dos salvos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Ou seja, vai se dar antes do milênio. Os salvos vão receber um corpo novo. Então essa ressurreição é do mesmo corpo, porém glorificado. Uma vez me perguntaram se nós iríamos nos reconhecer no céu. Eu creio que sim. A minha imagem, a sua imagem, né, ela vai prevalecer porque nós temos uma digital e nós temos um DNA, e Deus vai recuperar desse DNA um corpo glorificado. Então, mesmo que uma pessoa morra afogada, morra no incêndio, tenha sido cremada, mesmo que essa pessoa tenha uma morte, enfim, não importa o tipo de morte, porque o nosso DNA, o nosso código genético, Deus tem com ele. O código genético não é só encontrado no nosso corpo, está registrado lá no céu, há um livro da vida. E nesse livro da vida está o nosso código genético. E Deus nos dará um novo corpo. Isso é promessa das Escrituras, isso é glorioso. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 20 ao 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Certo? Essa é a primeira ressurreição. Esse é o momento que todo cristão deve aguardar. Se nós morrermos e Cristo voltar depois, tá? Nós receberemos um novo corpo. E se Cristo voltar, estando nós vivos, nós seremos transformados. Nós já vimos isso no vídeo anterior. Segunda ressurreição. Ela vai se dar cerca de 1000 anos depois da primeira, no final do milênio do reinado de Cristo com a igreja. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15 diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A nossa vida, ela é totalmente filmada e registrada. Recentemente, já há algum tempo, você vai numa loja, você vai num banco, você vai num posto de gasolina, está lá, Você está sendo filmado. Antigamente colocavam sorria, você está sendo filmado. Agora tiraram o sorria porque perdeu a graça,
Estamos sendo filmados, mas não somente pelas câmeras de vigilância, estamos sendo filmados também pelo céu. Isso é muito sério. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o Hades, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Em algumas traduções diz, conforme as suas obras. Versículo 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Está claro que essa é a ressurreição para condenação, gente. Pois Jesus disse, João 5,24, quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo ou em condenação, mas já passou da morte para a vida. Esse ensino não é muito popular hoje em dia, não. Tá? Ele não é politicamente correto. Há um espírito refratário, né? Que leva em consideração a verdade como uma coisa assim, discriminatória, preconceituosa, que separa as pessoas. Mas o próprio Jesus nos ensinou que haverá uma clara distinção entre ovelhas e bodes, os que receberam a Cristo e os que o rejeitaram. Então esse termo ressuscitou, ressuscitar, ressuscitado, eu estava dando uma busca no Novo Testamento, aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. É uma das principais crenças, sendo considerada a vitória final de todo o cristão. Que bênção! Que bênção! Que coisa boa! Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a doutrina bíblica da ressurreição é mais ou menos assim. Crentes e incrédulos vão ressuscitar. A Bíblia é clara em dizer isso. Ambos receberão novos corpos. Tá? Isso é muito importante. Essa é uma doutrina bíblica pouco conhecida. Eu acho que pouca gente que frequenta escola dominical, aquele crente que busca mais, que se interessa mais, mesmo estes, quantas vezes você ouviu, né, uma mensagem sobre a ressurreição do corpo? E está lá no credo, né? Creio na ressurreição do corpo. Então, isso é muito importante. A doutrina bíblica da ressurreição é pouco conhecida, mas ela é essencial para a gente conhecer e para a gente compreender o final dos tempos. Tá? Daniel, capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. São dois grupos de pessoas, eu volto a repetir. Isso está de acordo com o ensino de Jesus em Mateus 25, 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E o que ele vai fazer nesse dia? Ele vai separar uns dos outros, como um pastor separa os bodes das ovelhas. Isso é bíblico. Não é um assunto popular, não é uma coisa boa de se pregar, de se ouvir, mas é bíblico. Nós não estamos aqui, e a proposta da Igreja Vida em Cristo, a proposta desse ministério, a proposta desses vídeos que você está assistindo, não é fazer com que você se sinta bem, não é fazer com que você ache que bacana, não, é fazer com que você seja conhecedor da verdade tal qual ela existe nas Escrituras. Nós não estamos querendo um número grande de likes, nós não estamos preocupados em alcançarmos milhões de pessoas, ficarmos famosos na internet com essa cara, não tem muita pretensão. Mas o que eu quero é que você ouça a verdade, conheça a verdade. Eu não sou dono da verdade, os crentes não são donos da verdade, mas a verdade está aqui, à nossa disposição.
Basta nós irmos aqui e lembrarmos o que Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus fala por meio da verdade contida na sua palavra. No mundo onde há tantos achismos, tantas ideias, tantas opiniões, hoje é muito comum, né? Eu tenho percebido que agora os noticiários, eles colocam lá 2, 3 pessoas, elas dando as suas opiniões divergentes, e o âncora se limita a ouvir as opiniões e deixar com que cada um decida qual é melhor para ele. Você pode fazer isso com qualquer coisa, menos com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade definitiva, fechada, única, revelada pelo amor que há no coração de Deus à humanidade perdida. Isso nós não podemos perder de vista. E tudo isso também está de acordo com o que o apóstolo Paulo fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículo 15. Paulo, ele diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Todos ressuscitarão. O ímpio não vai para o inferno apenas com a sua alma, porque alma, ela é incorpórea. Ela é imortal, mas ela é incorpórea. Não, Deus vai dar um corpo. E o inferno é um lugar horrível, porque será um lugar de pessoas ressuscitadas corporalmente, que padecerão por toda a eternidade. Por isso Jesus morreu na cruz daquele jeito que você viu no filme e você vê nas Escrituras, para tirar a gente dessa maldição e dar-nos um corpo não para ser queimado no inferno, mas para ser glorificado e habitar para sempre na presença de Deus. A doutrina da ressurreição revela que espírito e corpo estão nos planos de Deus para nós. Deus não apenas quer o nosso espírito com ele, Deus quer que nós tenhamos um corpo, como o corpo de Jesus. Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou em glória. O nosso corpo será exatamente como o dele, né? E eu queria ler com você 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 a 57, que é um texto fundamental para consolidar essa doutrina maravilhosa da ressurreição. Diz assim, 1 Coríntios 15, 51 a 57. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, aí então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quando nós falamos em ressurreição, vale a pena a gente considerar algumas coisas. Por exemplo, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Prova disso é que ele há de ressuscitar. A palavra de Deus diz isso em Ezequiel: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Cada pessoa que desce à sepultura dói no coração de Deus, seja quem for. Ele também diz, Ezequiel: não tenho prazer na morte do perverso, antes que ele se converta e viva. Então, a doutrina bíblica da ressurreição, ela está de acordo com o próprio coração de Deus.
Se a morte é ruim para você, ela é agressiva para você, também é para Deus. Foi Deus que disse para Adão e Eva, não comam desse fruto. Se vocês comerem, vocês morrerão. Outra coisa, o plano da salvação, ele é completo, ele não veio apenas para redimir a alma, mas o corpo também. Quando Deus planejou a salvação lá no Éden e criou a nação de Israel e enviou o Messias, o Cristo, para que vivesse e encarnasse, tivesse um corpo, né? E fosse crucificado em corpo e ressuscitado em corpo, Deus mostrou o quanto o corpo humano está dentro dos propósitos dele. Deus há de redimir todas as coisas. Tudo hoje cheira a morte. Tudo. Me diga alguma coisa nesse mundo que não cheira a morte. A morte impera. A Terra poderia chamar planeta morte. E não planeta Terra. Deus deu o nome de planeta Terra, está lá em Gênesis. Ela poderia chamar planeta morte. Tudo cheira a morte. Mas um dia a morte será vencida definitivamente. Jesus ressuscitou para inaugurar uma era de graça, para que todos que entregarem as suas vidas a Ele, um dia experimente o poder de ter um corpo glorificado como é o dele. Isso é muito importante. Outra coisa, a nossa ressurreição tem como fundamento e base a ressurreição de Cristo. Se você perceber, se você já leu, teve cuidado de ler a vida de Jesus depois de ressuscitado, você vai ver que ele comeu, que ele conversou, que ele foi visto, que ele foi tocado e que ele subiu aos céus visivelmente. Ele não precisou de um drone, de um helicóptero, ele não precisou de um avião, ele não precisou de oxigênio. Ele simplesmente foi, saiu da atmosfera, porque ele tem um corpo imortal, glorificado. Crente, é essa promessa que a palavra de Deus tem para você, cara. Eu e você teremos um corpo glorificado. Para de assistir essas bobagens aí que passam na televisão. Quantos filmes, né? Exterminador do Futuro, 1, 2, 3, 4. Aliás, você que gosta de ver filme de terror, para com isso. Pense o quanto esse planeta cheira a morte, mas um dia Jesus Cristo virá buscar a igreja, estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, com Ele voltaremos no final da grande tribulação, com Ele reinaremos 1000 anos enquanto o diabo permanecerá preso. E no final você vai ver, a Bíblia diz isso, eu não vou entrar em detalhes agora, o diabo vai ser solto para ser derrotado por Cristo e pela igreja. E aí sim, entraremos no nosso descanso e viveremos para sempre na presença de Deus. E vai ter muito trabalho. Se eu vou ter um corpo glorificado, isso significa que eu vou ocupar lugar no tempo e no espaço, que eu vou fazer alguma coisa. O céu não tem ociosidade. O céu é um lugar de trabalho, mas nós não vamos trabalhar para comer. Nós vamos trabalhar por prazer. Se eu ficar falando do céu aqui, esse vídeo, eu vou entupir o drive do computador. Por último, uma humanidade totalmente restaurada, livre do pecado, da doença e da morte, é o propósito eterno de Deus. Eu quero fechar esse vídeo lendo para você Apocalipse 21, versículo 3 em diante. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, Apocalipse 21, de 3 a 5. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse,
eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deixe as pessoas rirem, zombarem, brincarem. Eu cresci ouvindo um ditado popular muito famoso na minha adolescência. Quem ri por último, ri melhor. Vamos orar? Aleluia. Pai, eu te agradeço por essa hora. Eu te louvo por estarmos aqui. Eu te agradeço por poder ter chegado até o final de mais um vídeo, lembrando que muitos que me ouvem agora precisam se firmar na fé verdadeira. Precisam deixar de cochear entre dois pensamentos. Precisam abandonar a confiança em si próprios e precisam confiar unicamente em Jesus. Que este vídeo, que os vídeos que nós já gravamos, que os próximos que, se assim o Senhor permitir, viermos a gravar, possam estar ajudando a cada uma dessas pessoas que nos assistem a acreditar e acreditar na Bíblia Sagrada, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo e no grande coração que há em Deus. Pai, que o teu poder possa estar levando muitos agora à salvação. Vivemos um tempo em que só se fala sobre morte, mas chegará um tempo que esse inimigo, o último a ser vencido, vai ser definitivamente e para sempre vencido. E estaremos para sempre vivos com aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que a tua bênção seja sobre o teu povo nessa hora. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E se tudo der certo, se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo vídeo.